Vamos lá. Vou fazer um ancoramento. Divina Presença, eu sou. Direto da fonte criadora. A manifestação do eu sou aqui. Vamos ancorando na gratidão de cada um que se encontra aqui e se encontrará. Ancorando a firmeza dos guardiões telúricos, dos guardiões estelares, ancorando a firmeza desse trabalho com o arcanjo Gabriel, com o arcanjo Rafael, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael e arcanjo Gabriel, tecendo o manto de Mãe Maria de Sananda e Mestre Kutumi neste ambiente, no ambiente de cada pessoa. O nível consciencial de cada ser que se encontra aqui, de cada alma, que podemos manifestar no sutil e no profundo toda a conexão da sincronicidade do amor com a nossa divina presença eu sou, com a consciência da consciência. Que o nosso corpo físico, esse lindo instrumento, possa ser ativado, preparado para essa conexão. Também pedimos ancoramento na luz e no amor de todos os nossos ancestrais que vieram antes e que nos guiam. Com a chama purificadora de Saint Germain, com a chama da iluminação de Kutumi, com a chama da purificação, da cristalização, para que possamos sempre, no agora e para o todo, caminharmos pisando em pétalas, que possamos olhar os espinhos e entendê-los, mas que possamos cocriar a beleza de deixar rastros, de deixarmos rastros da beleza. Assim é, assim é, e assim é. Hoje, com a presença do nosso anjo pessoal, ancorando e equilibrando o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Ancorando as bases do nosso coração. Ancorando a ligação da nossa chama trina.
ancorando a comunicação entre o cosmos e aqui Gaia. Assim é, e assim é, e assim está feito. Só vou trocar a música e a gente começa. Eu tive um insight de manhã, no sábado, que eu queria compartilhar com vocês. Eu até fiz um post, mas eu não consegui descrever a profundidade daquele movimento. Por muito tempo, a gentileza. E o trabalho de hoje vai ser a cocriação da nossa gentileza, porque ela é um progresso. Muito um progresso. E é muito importante quando a gente compreende esse progresso. A gentileza, quando eu fiz aquele post, eu tinha resolvido umas questões na sexta, por isso que eu desmarquei, eu não estava conseguindo focar na sexta para poder fazer a tenda. E aí eu ouvi a minha egrégora, o meu comando da luz e não fiz. E eu tava 2 horas da manhã ligada e resolvendo coisa e eu não conseguia desligar e eu ia ter essa imersão esse final de semana. E eu acordei e parecia que eu tivesse dormido horas, assim. E automático me veio, primeiro o piloto automático, eu estou cansada, tipo, mas é 9 horas o curso. Foi muito louco, assim, como se eu tivesse feito várias projeções. E essa mente, ela ficava assim, não, mas você dormiu tarde. Ai, vai ter que sair correndo. Ai, não vai tomar café. E aí, mas o primeiro momento, quando eu abri os olhos e eu comecei a voltar aqui, eu falei, nossa, eu quero fazer um café da manhã para nós. E aí uma outra mente começou a colocar um monte de empecilho. Ela ligou nos mil. Você não dormiu, não dormiu, não dormiu. E aí eu comecei a esticar o meu corpo, a conversar com o meu corpo. E a outra mente, é como se eu tivesse mesmo, assim, duas mentes, assim. E eu me via como observadora ali, né? E eu falei, eu preciso fazer essa gentileza comigo. Não era nem com os meninos, era comigo. De quebrar ciclos. Então, depois eu fui para aquela imersão linda e fala muito de estudos que eu já tinha feito também, e só veio relembrando com muito mais potência da nossa força de cocriação. E toda vez que a gente começa, que a gente cocria 24 horas por dia. Só que a gente às vezes está no piloto automático e não dá conta. E por não estarmos no presente, e também não na maneira que foi colocado para nós estarmos, esteja no presente, senta ali, medita. Ou você tem casa, você tem um monte de coisa para fazer, como que você para, né, para estar no presente? E aí me veio essa gentileza. Só que ali ia ficar muito pequeno tantas coisas que eu senti naquele momento. Quando eu trouxe, e é o que eu vim trazer hoje com muito amor para vocês, a gentileza, é a gentileza de eu poder quebrar elos ancestrais. É a gentileza de eu quebrar padrões repetitivos. É a gentileza de eu parar de cocriar inconscientemente padrões. Porque quando a gente começa a quebrar padrão ancestral, a gente começa a voltar para dentro. E ao mesmo tempo, para mim, por exemplo, que posso falar como só comigo, eu que sinto, muitas vezes quando é um passo pequeno, diferente de toda uma história, é como se esse passo fosse gigantesco. E parece que tem uma força contrária. Sabe aquele cabo de guerra que fica um puxando para o lado? Dá o um passo novo, e aí fica outro lá maior, fazendo
aquela brincadeira de puxa de cabo de guerra para ver qual que cai. Então, e eu vi essas duas, né, puxando aqui, puxa de um lado, puxa de outro. E eu, Camila, não sabia como lidar muito, e aí é um progresso, né? Porque a gente pega uma determinada situação e dominei. Esse assunto aqui, o cabo de guerra ganhou, beleza. Agora o ou, aí vai vindo, né? Como é fluido, é cíclico, a gente vai com essa fluidez vindo. Outros emaranhados para soltar, e que o cabo de guerra é novo, né? Então, e às vezes aquela forma que você fez não dá mais. Porque já foi feito. Então, ele está pedindo para você expandir. Então, quando eu trouxe a gentileza, é muito nessa questão de sermos gentis conosco. Para mim, ali foi uma gentileza de falar assim: ok, eu tô vendo que você tá querendo ganhar. E aí porque parecia que eu era uma terceira pessoa. Um padrão antigo, ancestral, já marcado no sistema nervoso central, repetindo, e outro querendo dar um passo diferente. E é como se viesse um terceiro, que era eu, vendo aquilo e tentando tomar partido, tanto para um quanto para outro. Aí vem mais com, com mais potência o medo, né? Tipo, não, se você vir para cá é o novo. Não, mas eu quero. Aí vem uma parte química falando, vem para esse lado, é muito bom. Aí vem esse aqui com uma parte química de medo. E aquele dia é como se eu tivesse realmente neutralizado. Enquanto ficava esse cabo de guerra, e aqui tava, se eu não me engano, 11 graus, e eu precisava me acordar, e eu falei assim, eu vou varrer a casa para esquentar. Juro pra vocês, eu comecei a varrer a casa. Pus a água pra fazer um chá, que eu queria fazer chá, que eu tomei chá. Quando tá frio, eu tomo chá, não tomo chimarrão, né? Porque eu acho muito, senão eu fico muito ligada. Eu tomei chá o dia inteiro, fui fazer meu chá, fiz. Aí eu fiz o café dos meninos, que era a primeira intenção que eu tive quando eu acordei, de fazer o café da manhã. Então, essa gentileza que eu quero compartilhar com vocês e que vai ser o tema desse trabalho de cocriação conosco, é essa gentileza da gente soltar o controle. Porque o que eu senti? Que quando aquele novo passo queria acontecer, eu achava que eu estava nesse controle. Quando esse passo queria acontecer, que já era repetitivo, que tinha uma cadeia ali, né, de ancestrais que já fazia aquilo lá, eu também estava no controle. Aí eu deixei eles lá assim, ó, e eu fui varrer a casa. É muito louco. E eu fui varrer a casa. E nem esse, nem esse. Automaticamente, que aí é o que é a intuição, que é o primeiro insight, eu acabei montando o café. Assim, em segundos. Quando eu vi, já estava tudo feito, assim, eu só montei lá e levei. Então eu percebi que essa gentileza me trouxe num estado de presença surreal. Porque eu fui gentil comigo, eu não queria nem ser gentil com aquela que queria dar um passo diferente. E nem quis, deixei. Eu liguei, não tô nem aí pra nenhuma das duas. Que eu não quis ser nem gentil com uma e nem gentil com outra. E eu vendo aquilo lá e ele se manifestando, eu falei, ok, eu vou varrer a casa pra me esquentar. Já que eu estou aqui, preciso me esquentar. E nesse movimento de varrer a casa, fui fazendo o que eu consegui fazer, o café. E me trouxe muito esse carinho comigo. E essa percepção de o fora que a gente faz, esse movimento que a gente faz de gentileza para fora, para o externo, ele também acontece dentro da gente no interno. E é um fora de quê? Fora da zona do que eu conheço e fora da zona do que eu não conheço. E aí fica aquele cabo de guerra. E aí, às vezes, sem perceber, eu vou falar, tô falando por mim, que é a única pessoa que eu posso falar. Eu percebia que, querendo ou não, eu dava valência mais para um ou mais para outro. E eu acabava entrando aonde? Na zona de conflito. Porque o meu corpo acionava, o sistema nervoso central é o novo. Uau, uma parte falava, meu Deus, é o novo. É muito legal coisa nova. Aí eu olhava e falava, ih, dá preguiça de brigar com o velho. Aí eu tinha que manter isso aqui muito pilhado para ele conseguir quebrar um padrão ancestral ali.
E aí esse aqui ficava, tá fácil. Mas ó, se ela for. Aí começava a falar, meu Deus, ela vai. O que que ela vai viver? Aí eu sentia, isso é carga, né, energética, falando isso de campo, né? Aí eu falei assim, eu vou ser gentil comigo. Vou varrer a casa para me esquentar. Foi a primeira coisa que eu pensei e agi. E fiz o movimento. Automaticamente, a intenção genuína, que era coligado com a minha alma, com aquele passo que eu precisava dar, era fazer o diferente. Era quebrar. E aí meu filho me perguntou assim, mas por que que você falou? Porque ele pediu para eu ler, né? O texto além dele tá lendo, então ele pegou para ler. Ele falou, mas por que que você falou, mamãe, que foi diferente? Eu falei, sabe por que foi diferente? Porque a intenção que eu fiz o café foi muito diferente de todas as vezes que eu fiz o café. Então, eu quero trazer isso para vocês, escolhi trazer isso para vocês, porque o movimento externo da gentileza está muito mais coligado ao sentimento interno ancestral nosso. E também o novo também está coligado com o sentimento ancestral do novo, tanto para a vontade de viver e fazer algum movimento novo, como os medos também. Então puxa gatilho dos dois lados. E a matéria, o avatar, que ele é feito de 5 sentidos, que é um portal, né, de todos estarem aqui, abrindo, dissolvendo ali memórias, criando outras formas de perspectiva, usando para neurociências mesmo, né, trazendo novas memórias de curto ou longo prazo, ressignificados, ambos tremem. Esse eu do futuro, uau, tá em êxtase. Esse aqui tá em êxtase com medo. E esse aqui que tá aqui? Então foi assim, muito lindo e muito sutil. Aí eu entendi com mais profundidade o simples. O simples. Então eu vou convidar vocês hoje para essa viagem, para que vocês tragam na intenção genuína de vocês uma questão para vocês, de vocês, que vocês possam banhar essa gentileza. A gentileza de enxergar que tem realmente um monte de possibilidades, um monte de formas de neutralizar, de não precisar puxar a sardinha nem para um, um lado e nem para o outro, ser neutra. E aí essa neutralidade é muito louco que eu tô falando para vocês, porque essa neutralidade me trouxe muito forte uma sensação plena, uma sensação que assim, uau, eu realmente estou no piloto da minha vida. Então hoje, esse tema hoje que está coligado aos nossos ancestrais e que influenciam, por quê? Porque os nossos ancestrais, eles estão parte do nosso inconsciente. Eles estão dentro do nosso inconsciente. A gente é de 3 a 5% consciente. De 95 a 93% inconsciente, segundo a neurociências. Então, desses 93 a 95, tem muita frequência ancestral reverberando. Lá na profundidade do iceberg, na ponta, é de 3 a 5%. Então, essa gentileza de olhar
para padrões que estão se repetindo. E aí, quando a gente começa a olhar para os padrões que se repetem, a gente começa a querer nominar. Ah, mamãe fazia assim, papai fazia assim, vovó fazia assim. E não, elas estão repetindo, de repetindo, de repetindo, de repetindo. Sabe? E o novo movimento também tá querendo expandir. Aí quando você traz a gentileza para esse lugar, você percebe que não é preciso puxar a sardinha. Inconsciente tudo isso, tá, gente? Por quê? Porque ele entra numa frequência, quando você entra na neutralidade, é como se as frequências se entrelaçassem de uma tal maneira em que elas falassem assim, né, bem no lúdico assim pra gente, tipo, ué, não consigo influenciar. Então vamos se unir? Vamos se unir? Aí vai. E aí à tarde, e aí esse final de semana foi o curso de cocriação e eu vendo aquilo, até que à noite eu falei assim, eu falei, nossa, já estava alinhada, eu nem percebi. Porque quando a gente vai voltando para dentro da gente, quando a gente vai tomando o nosso lugar aqui, com o nome que a gente veio ter, com o dia que a gente nasceu aqui, a gente passa a vir fazer o que a gente veio fazer aqui. Só que quando a gente entra no emaranhado aqui, a gente se perde. E aí a gente vira, tipo, acho que todo mundo é da época de 90 e poucos, né, que tinha o Ronaldinho. A gente acaba sendo o Ronaldinho, toda expectativa de ganhar uma Copa em cima dele, que é cada um no seu processo, dos ancestrais. Não, agora a gente vai ser campeão. Agora tá lá, o cara vai bater no gol, o cara é fantástico, tá? Mas eu posso ser sem pressão. Deixa eu ver. E aí a gente vivendo, por isso que acredito que eles falam tanto desse o agora, o agora, o agora. Porque o agora você não tá nem nesse cabo de força daqui, nem nesse cabo de força daqui, nem no futuro, nem no passado. Você tá no presente. E aí sim, você consegue ter clareza cada vez que você vai vendo progresso e falar o que eu quero para mim, que eu tô fazendo, onde não tá legal, ou ver o que não tá legal como, putz, olha, tô vendo realmente que tá legal. Era eu que tava ou aqui, vivendo esse processo aqui, ou vivendo esse processo aqui. Então, esse convite de hoje era muito para compartilhar isso com vocês, que foi muito profundo e, e, e eu não sabia como trazer em palavras ali muito profundo essa perspectiva, essa clareza. O Cami, E oi. você sabe que ontem eu assisti uma canalização de São Miguel É. e lá na canalização o tema eram as guerras, né? E aí ele tinha várias perguntas, tal, e ele estava respondendo, né? E aí ele falou que a gente acha, né, que a mulher usou o termo assim, lá, não sei na onde, tá tendo uma guerra, né? E aí ele falou assim, então, não é lá, né? Se tá lá acontecendo, é porque dentro de você, de nós, né? Assim, nós aqui, né? De nós também está acontecendo, né? Aí ele usou exemplos do dia a dia, né? Por exemplo, você tá brigando com seu marido, você tá brigando com seu pai, com seu filho, você tá brigando no trânsito. Tudo isso ressoa, né? Espelha, e aí tem no mundo. Então, assim, é o campo, né? E aí, tudo que você me falou, me veio muito isso, essa canalização que eu assisti ontem. Engraçado que foi bem ontem, né? Uhum. E como é verdade essa questão da presença, né? Ele falou muito sobre isso. Sim.
Porque é só na presença, né? O agora que a gente consegue realmente criar, co-criar o que a gente. Coisas melhores, né? Vamos por assim, para nossa vida, né? Para co-criar com presença, né? E o mais interessante, o que que é? Quando você começa a mergulhar nesse processo, e você começa a ter clareza sobre isso, não importa a velocidade, importa você olhar o progresso. Aí você vê as relações. Porque internamente você está lutando para não entrar nisso. Porque internamente você tem. Porque o meu antepassado participou de uma guerra. O meu vô de sangue italiano veio de um navio da Itália para o Brasil fugindo da guerra. Menino, a Segunda Guerra Mundial ele veio fugido. 45, se não me engano. Não falha a memória. Sabe? Então isso tá no meu campo. Só que aí eu tenho essas guerras internas. Aí, inconscientemente, isso influencia em todo o nosso campo. Campo da atmosfera. Por isso que cada vez mais a gente tem que levar a consciência, essa clareza, esse estado, mas sem pressão. Não é isso. É cada um buscando a tua arte, o teu jeito. E aí, quando você começa a entrar nesse estado, aí tu vai relacionar, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, finge, tá? Pelo amor de Deus. Tipo, aí eu começo, a Ana não tem consciência nenhuma. A gente começa a conversar, eu amo a Ana de paixão. Ela só reclama. Só reclama. Só reclama. Meu, chega uma hora que você fala assim. Antes, o que eu percebia? Que quando eu só reclama, eu já tava de um lado aqui. E aí hoje eu olho com amor. Gentileza comigo, porque eu fico entende a gentileza como é profunda? Porque eu falo assim, por que a gentileza é comigo? Porque eu sei cada progresso meu é comemorado. Cada progresso. Pode ser 0,0, vamos falar estatística, 0,001%, tem que ser comemorado, porque você já não tá mais ali. E aí essa gentileza começou a falar assim, por que a gentileza é comigo? Não, eu já passei por esse estágio. E aí eu comecei a mudar a forma de olhar e a forma de como eu possa ser gentil comigo, sem terceirizar. É muito louco o processo. Porque também eu já fiquei de afastar. E aí eu também tô no extremo. E não. E aí você começa a trazer. E aí o teu campo muda. E aí as relações mudam no tempo de cada um. Mas isso faz muito sentido, assim, porque eu acredito muito nisso, porque eu não conseguia trazer em palavras, eu não conseguia trazer. Porque quando eu faço a projeção nos meus atendimentos particulares, quando eu vou ali pro pau, que eu entro naquela linha do tempo, cara, é muita coisa que se vê, mas eu não conseguia trazer. Então é como se você fosse indo, ou então trazer alguma coisa, ai, muito miraboló, sabe, assim, e pro cotidiano. E pro cotidiano, e pra minha realidade. Porque eu já fiquei calada, por isso que eu trabalho laríngeo, já engoli sapo, por isso que eu tô trabalhando laríngeo. Eu já fiz várias tentativas aonde o corpo sofreu. De meu campo, eu fingia que meu campo estava ok e ele estava me dando sinal que não. Entende? Então isso é muito surreal, assim, é muito verdadeiro. E quando a gente passa a entender da gentileza, a gente começa a olhar para nossa gentileza. Por que a gente não olha para o nosso progresso? As pessoas têm dificuldade. Porque a primeira coisa é pegar chibata. E não é mais. Então, quando você começa a atuar com a gentileza, e aí você traz amorosidade naquele processo. E aí, quando eu vi as duas mentes ali, né? Duas Camilas, eu vou dizer assim, e as duas tinham um amor absurdo. É muito louco, porque as duas tinham um amor extraordinário.
essa que tinha medo, que trazia todos os medos dos ancestrais e lealdades ali de que não tinha uma consciência, e as que já tinham, ambas tinham amor. Quem não estava tendo comigo? Era eu. Que eu não precisava estar no meio, nem para um lado nem para o outro. Eu podia estar neutra. E aí a alma manifestava. E numa velocidade muito rápida. Não é uma rápida de contar no relógio. É fluida, é leve, e você não percebe. Então isso me trouxe assim, foi muito profundo, assim, e eu senti mesmo hoje de, de trazer isso. Até que reverberou, e não é que o meu filho acordou, e aí ele perguntando, porque ele sentiu o meu campo muito diferente. Criança é fantástico, e eu falava assim, porque eu estava diferente. Eu não consegui explicar para ele, eu não consegui trazer para um lúdico para ele, assim, né? Mas. E quando ele fez no domingo, antes do curso que ele correu, ele, ele falou assim: mãe, eu fiz com muita gentileza comigo. Porque primeiro eu faria para agradar vocês, mas eu fiz porque eu quis fazer. Ali ganhou para mim o jogo. Porque não é porque o filho ele traz essa lealdade, né? Ainda mais que ele está se formando. Não, e ele quis ser ele. Então ali ele quis, da forma dele, interpretar o que eu falei na minha questão, que foi diferente. Porque eu faço café da manhã hoje pra gente ir na dentista 9 horas. Ele foi comendo café no carro pra eu conseguir chegar lá a tempo. Então eu fiz o café, mas ele foi diferente, entende? Então é isso, assim. E essa gentileza é uma gentileza de que, uau, tipo, porque se eu, antigamente eu ficava vendo as pessoas conversarem, eu falava, será que eu falo ou não falo? Com medo do julgamento. Por mais que eu converse aqui, eu tô ficando muito mais calada nas minhas relações. E não calada porque eu tô castrada. Eu tô calada porque quem trabalha é o campo. Então eu tô entregue. Você tá lá desabafando, um exemplo, a Ana tá lá desabafando, a gente é amiga, e ai, briguei com meu marido, blá, blá. Um exemplo, eu tô ali. Nesse terceiro lugar. E hoje eu tirei esse dia pra isso. Pra testar, né? Porque dentro da sua zona de conforto é muito fácil. Vai vai pra fora ali, né? Sai da sua rotina e vai fazer. Então eu encontrei com diversas pessoas, ouvia, e é lindo. Porque o que eu posso entregar é a minha neutralidade, uma neutralidade de que te ouço, mas eu tô sendo gentil comigo. Eu não vou entrar em nada disso porque eu consegui olhar o progresso, consegui olhar para chegar nisso. E aí tem que ser gentil, né? Que nem fala assim, você vai pôr a mão no fogo por alguém? Pô, vou ser gentil comigo, né? Então, e essa gentileza é uma das linhas paralelas que a gente possa acessar, porque tem várias. No dicionário são profundas, são diversas, então, e assim, é muito pessoal, assim, mas é muito bom compartilhar, porque a gente começa a verificar o que temos e quando a gente compartilha, a gente traz outro olhar. E aí a gente acaba também virando a chave, sabe? Mas não mais para que a catequizando, é, sabe? Convertendo, não é isso.
é que na hora que possa vir aquela situação similar, ou que a pessoa associe, ou que o corpo guardou a linguagem, o corpo está ouvindo, os 7 corpos estão ouvindo, o físico está ouvindo. Então, quando ela sentir essa frequência, ele pode recalcular mais fácil. Em vez de ele no automático, né, fazer assim, opa, ele mesmo vai sendo gentil com ele nesse progresso. Agora 8 horas, vamos fazer. Não rolou um tchan na música. Tem uma que é tão linda. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ouvir que eu tô de fone? Vocês conseguem ouvir? Deixa eu ver se tá muito alto. Então, eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês, cada uma na sua intenção genuína. Que intenção genuína? Aquela que vem na mente. Primeira vez, que tipo uma flecha que disparou, aí a hora que você viu que disparou, aí você vai querer agarrar aquela flecha. Essa é a intenção genuína. Isso é intuição, isso é todo o nosso comando, nosso guia, mentor, anjo, qualquer denominação que a gente dê, nos direcionando o caminho da vida. Mas aí a gente vai lá e tenta correr atrás da flecha, falar, desvia, não, 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 porque aí o cérebro começa, né? Vai lá, não. Então eu vou convidar vocês, e eu fiz esse movimento assim pra gravar, sabe? Que é aqueles 5 minutos assim, um segundinho que a alma e fala, vai, foca, filha, vai, segue na fé e solta. A trazer essa intenção genuína pro coração. E trazer, para começar essa semana, com muito carinho, a gente vai trazer também pontos do nosso corpo que precisam dessa gentileza. Então eu convido vocês a relaxarem, ficarem confortáveis. Eu convido vocês a convidar o corpo de vocês, convidando seus pés, convidando as suas pernas, o seu joelho, o seu quadril, o seu sistema reprodutor, o seu sistema de xixi, de cocô, os seus órgãos, os seus rins, o seu pâncreas, sua vesícula, intestino grosso, delgado, esôfago, o seu sistema reprodutor, o seu reto, né? Todos nós temos. A relaxar, o relaxamento vai vir de baixo para cima. E eu convido a vocês relaxarem, porque a gente tem os nossos guardiões telúricos. Temos os guardiões nessa dimensão que nos protegem, que nos guiam, que limpam e transmutam o nosso corpo. E essa telúrica de terra, a gente tem a Gaia, nossa mãe Gaia. Então a gente... Vamos falar aqui, a gente vai, em vez da cintura para baixo, a gente vai relaxar dos seios para baixo.
E é como se agora a gente ficasse uma gelatina, começando essa gelatina dos seios para baixo, dos mamilos para baixo, tanto de frente quanto de costas. Vamos imaginar que no meio dos nossos pés, bem na curvinha dos nossos pés, surge uma geometria o pentagrama, a estrela de Davi. E a gente surge, e é como se nessa gelatina a gente conseguisse enxergar a terra e todos os elementais que estão nessa terra. E a gente vai imaginando nesse grande portal que é o nosso corpo, mole, 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 soltando com muita amorosidade, soltando toda a rigidez registrada quando toca o solo da terra, não importa o local, cidade, país. O campo mórfico da terra tem memórias. E quando o nosso corpo toca, ele acessa as memórias que estão contidas na nossa alma. Então aqui durante um dia a gente acessa várias brechas que abrem e nos tiram do momento presente. Então se deixe presente. Parece mesmo. E agora, como você tivesse meia gelatina da cintura para baixo, do mamilo para baixo, você começa a sentir teu coração expandir, expandir, expandir. Ao ponto que ele expande nesse aquecimento e ele começa a relaxar os dedos das mãos, a cintura, os seios, a glândula timo começa a pulsar e ela vai apresentar para cada pessoa a sua cor. Cada vez que essa cor vai ficando mais intensa, ela surge lindamente. Parece que está derretendo mesmo o nosso coração, os mamilos, as veias, essa parte do esôfago, né, que já começa entre os seios, ali a marca do sutiã, as costelas, as vértebras, a medula, vai tudo se desintegrando, relaxando, trazendo uma flexibilidade. E no meio, onde seria o chácara cardíaco, tanto de frente como de costas, surge a sua merkaba pessoal. E ela se apresenta com a sua cor pessoal. E nesse momento que ela começa a girar sentido anti-horário, ela começa a dissolver agora a parte de cima. Então ela começa a dissolver, a virar uma gelatina, só que fragmentada, do chácara laríngeo, chácara humeral, vai subindo
passando pelo sistema respiratório. Ela vai desfragmentando os pulmões, trazendo uma sensação de frescor, como se fosse de cânfora de eucalipto nos pulmões, trazendo a força energética contida nas ervas do seu elemental quântico nos pulmões e vai dissolvendo. Vai dissolvendo o maxilar, vai relaxando mesmo, dissolvendo, fragmentando o nariz, a visão. A visão vai desfragmentando até chegar na glândula pineal. E ela vai tornando-se flexível, bem uma gelatina, descalcificando mesmo. Imagine a sua glândula pineal, uma bolinha, uma bala de goma, bem molinha. E aí, o seu encéfalo, ele é banhado com todo esse relaxamento, com a confiança e a gentileza de liberar o que não serve mais, de abrir espaços, de ressignificar memórias. O couro cabeludo. Sente o seu couro cabeludo como se fosse uma gelatina. E na sua imaginação, que você tivesse uma escova, um pente que massageasse esse couro cabeludo gelatinoso. E aí você começa a rir, porque agora entra em cena, já não mais com as tuas mãos, mas 4 mãos agora, a tua criança. E ela começa a massagear o couro cabeludo. E quando ela massageia todo o couro cabeludo, essa gelatina, ai, teu corpo vai ficando aquela gelatina royal, mexendo de um lado para o outro, tremendo. Você vai sentindo a flexibilidade, dissolvendo todos os bloqueios energéticos, todo acúmulo de energia num determinado órgão, num determinado local. Vai sentindo dentro do seu DNA, no seu genoma energético, você trocando esse fluido de vida gelatinosa, banhando toda a sua história, os teus que vieram antes, com essa sensação de gentileza fofinha, gelatinosa, com uma fragrância suave de framboesa, de amora, ou mesmo de morango. Vai sentindo o seu coração expandir, expandindo na firmeza dessa gentileza. É possível, você que comanda. E junto com a tua criança, aparece amorosamente o teu irmão, a tua irmã, uma família pleiadiana. E você sente o teu corpo gelatinoso
flexível, aberto a receber toda essa amorosidade, toda essa gentileza. E você passa a perceber as sensações do seu corpo físico, mesmo sendo uma gelatina. Você percebe teu sistema nervoso, teu sistema límbico, seu sistema linfático, recebendo esse transbordar de gentileza. E é como se você ficasse fora do seu corpo, só em energia, e você, com toda a gentileza do que você foi e do que você escolhe ser, você começa a moldar. E a tua criança tá junto ali. E os teus irmãos pleiadianos, essa tua família tá ali, ancorando, transferindo para vocês através da energia uma nova modulação no campo. Alguns parecem que é uma gelatina de cromoterapia. Cada hora flui uma cor ali dentro. E vai indo, vai absorvendo, vai ficando translúcido. Vai sentindo qualquer bloqueio mesmo na parte física de saúde ali sendo liberado. Cocria essa gentileza. Gentileza com essa energia que ficou parada porque ela estava rígida, porque ela não se achava merecedora de gentileza. Vai liberando ali. Conversa com cada parte do seu corpo, com o seu pescoço, com os seus braços, com a sua perna, com os seus pés, com os seus olhos. É seguro ver. É muito seguro ver e ouvir. É seguro ver a verdade através da gentileza. Vai sentindo a textura aveludada do teu campo, como se fosse um hidratante de uma quinta dimensão. E como se fosse esse hidratante, você vai passando em volta da modulação que você está fazendo e você vai blindando com todos os atributos que você conhece, ou até mesmo desconhece, mas sente em pensar. Se quiser mantralizar também alto para trazer de gentileza. Seu maior escudo de proteção é a gentileza. Imagino dentro dessa gelatina que você está, a tua merkaba crescendo e girando agora no sentido horário e captando, canalizando, ancorando e numa sutileza ancorando tudo que está captando desses irmãos pleiadianos e até outros, mas que eles estão à frente.
Vai sentindo milimetricamente a geometria perfeita que é teu corpo físico, teu corpo mental, o teu corpo astral, teu corpo emocional, teu corpo espiritual. Vai integrando toda a energia sutil dos seus eu superiores. Vai sentindo, trazendo para o teu corpo físico a intenção genuína inicial dessa viagem na gelatina. Conectando com essa intenção genuína, agora a gente vai trazendo o corpo de volta devagar e a gente vai observando os pés. A gente vai começar de cima. A gente vai imaginando mesmo, vendo o nosso couro cabeludo, o nosso formato do nosso encéfalo, como ele é leve nessa geometria desse corpo, desse avatar. Vai imaginando os teus olhos, vai colocando as orelhas de volta, os olhos, a glândula pineal já mais descalcificada, mais flexível, a visão enxergando perfeitamente o seu progresso. E cada ato de gentileza contigo, os graus vão se alinhando, gerando um equilíbrio. As narinas abrindo, a boca, a garganta, a tireoide, a voz. A glândula timo, o chácara cardíaco vai vindo os ombros leves, postura, sem mais pressão, eles alinhados com a consciência que você precisa ser aqui. Esse cotovelo, as mãos, tocando a si, tocando o mundo com gentileza, os seus seios, mamilo, as suas costas, vértebras, coluna, a medula, o chakra humeral, tudo integrando de novo. Volta esse fragmento com uma energia mais elevada. Os pulmões abertos, livres, purificados, sem nenhum resquício de tristeza, só da gentileza. E agora, com cada respiração, a gente olha para baixo e vai respirando e soltando o ar e entrando, integrando novamente o corpo nessa nova frequência, tá bom? Vai sentindo as cartilagens do seu joelho zeradinha para te dar toda a flexibilidade para você traçar novos caminhos, novas direções com gentileza. Calcanhar, que sustenta toda essa belezura de Deus. Os pés, com a vontade, com a estrutura física, etérica de uma criança. De uma anciã, de um ancião. De todas
as fases aqui presentes no campo. Trazendo todos os atributos das visões, de cada percepção, de gentileza, que traz e trará uma prosperidade, uma abundância nesse estado de presença. E no terceiro, sopro, inspira, expira. No terceiro a gente volta para aterrar essa gelatina. Não mais gelatina, né? Mas para finalizar a noite também, para quando for deitarem, sentir esse estado de gelatina, dessa decomposição ali do que toda a sua família monádica espiritual, toda a tua fraternidade possa, através do seu sono, trazer essa flexibilidade, essa gentileza, para ativar a sua glândula pineal, seu chakra coronário. Aliás, todos os chakras, mas o coronário, a pineal, o laríngeo, o frontal, o cardíaco e o base e o sexual, com essa gentileza. E antes da gente voltar da última respiração, a gente também sela esse processo, sem tempo, sem espaço, com o comando de voltar para esse estado gelatinoso de purificação e ao mesmo tempo de cristalização, através do nosso comando, através da escolha, através de um simples movimento de esquentar ou esfriar o corpo, de andar, de sorrir. Você escolhe. Você é livre para comandar. Porque com a escolha da gentileza, que é o seu maior manto de proteção. E agora no 3 a gente volta. Inspira. E voltando. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de gravar, só para não ficar. Aí. Como vocês estão se sentindo? Alguém quer compartilhar? Alguém quer compartilhar? Oi. Eu senti assim, sabe, na hora que você falou dos pleiadianos, eu senti, sabe, eles fazendo massagem na minha garganta, sabe, no meu rosto. Eu senti muito sobre essa parte do laríngeo. Também é muito travada em mim. Eu senti também em mim. Eu senti. Foi muito bom mesmo. Eu sentia nossa, uma energia muito diferente, uma modulação no campo. Muito gostosa.
Tipo, como se tirasse aquilo que realmente não precisasse, sabe? Que às vezes a gente agarra ali, né? Falando, tô sendo gentil, ele tá falando, não tá sendo gentil. E você tá achando que você tá sendo gentil e você não tá sendo gentil. Você tá sendo gentil, mas não com a sua essência. Não com aquilo que você veio ser. Uhum. Verdade. Alguém mais quer compartilhar? Que é a Dona Elisa. Isso, que lindo. Trabalhou muito, Claudinha. Eles vieram e eu fico muito honrada, sem vaidade, sabe, deles estarem aqui presentes, porque eles estão eles estão bem antes da segunda-feira passada. E E é um movimento muito bom. É uma sensação que não dá vontade de sair, né? E aí eles falam, não, pega esse movimento bom, fortalece na gentileza e vai pro mundo. Vai pro mundo. Não tenha medo, é para ir pro mundo. Então volta sempre que você precisar, mas vai pro mundo. Sabe? Então eu tô morrendo de sono aqui. Se eu tivesse aqui, se eu que é muito gostoso. Eu ia tomar banho depois, que aqui tá super frio, né? Deixa eu ver quanto tá. Até que não tá. Nossa, tá 18 graus, mas tá chovendo, mas tá friozinho. Aí ele falou assim: não, pode tomar seu banho. Daqui é pra cama. E continuar, porque eles vão trabalhar bem, bastante essa semana. Claro que eles só vão a fundo quando a gente se permite. Mas eles vão, né? Mas aí eles vão a fundo quando a gente se permite. E eu achei lindo que ele trabalhou muito a visão, a audição. Porque a gente tem bloqueio até de ouvir uma gentileza. No negócio da guerra, a gente é tão duro para ouvir uma gentileza que a gente tá ainda em estado de guerra. Sabe? Estávamos, né? Porque a gente não tá mais nessa frequência. Então foi lindo. Então nos sonhos, eles estão me mostrando que quando dormir, principalmente hoje, é legal deixar um copo d'água para cada um de vocês e se sentirem de deixar essa semana, porque eles vão trabalhar com os 5 sentidos físicos para essa reestruturação, para é como se eles forem codificar, descodificar a parte sensorial, tanto do sistema nervoso, mas que o nosso maior órgão é a pele, né? Então ela sente o campo. Então eles vão trabalhar cada dia da semana com a permissão de cada um, né? Por isso que não vai ter uma ordem, é no progresso, muito respeito no progresso de cada um. Eles vão trazer preciso a visão. Então vou ter um sonho que vai me trazer a gentileza para isso. Não, eu sei lá, eu não tô conseguindo nem me ouvir. Sabe aquele momento que a gente nem consegue se ouvir? Então, possa ser que ele trabalha. Ah, eu não.
tem uma pessoa ali que eu não consigo ser gentil, sabe quando aperta aqui? Ou alguma semelhança dessa brecha, eles vão trabalhar. Eles estão me mostrando aqui, eles estão me falando. Mas tudo isso é com a permissão. Quando vocês vêm aqui já tem uma permissão. Aqueles que vão assistir depois, eles também vão ter essa permissão, né? Quando a pessoa chega, é porque o campo egrégora está formada. Mas o sustentar, o que eu mais aprendi esse final de semana foi o sustentar. Como sustentar isso? E para minha surpresa, é o sentir. Não é o racional, é o sentir. Então imagina, eu fiquei super feliz, né? Super feliz. Porque é sustentar, é o sentir. E muitas vezes é importante ter a clareza, mas quando eu uno os dois, o sentir e a mente, aí eu crio um único fluxo. E aí eu sinto. E tenho uma clareza, e dali eu começo a olhar o progresso. Tá? E aí fica o convite para vocês, não tem nada obrigatório, é no sentir. Eu vou confessar que eu sempre faço, depois que eu gravo aqui, aí eu tô correndo, né, levo para casa, tô levando para baixar, porque eu ouço, porque aqui eu tô sustentando, então eu vou e volto. Mas eu sempre durmo ouvindo, sabe? Ele de novo, mesmo que eu vou embora, que acaba me ajudando muito a não mais como conduzir, a trazer essas ativações, além de ficar no corpo. Tá bom? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou fechar aqui o leilão. O leilão de energia. E aí eu quero agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela confiança, pela união da multiplicação. Porque a gente está aqui, a gente está se multiplicando. Tanto para os nossos, quanto para o campo. Às vezes a gente é um multiplicador e nem percebe. Então eu agradeço. Hoje a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito obrigada. Vou tirar fotinho da gente, tá bom? Querem aparecer, apareçam. Não quer? Tem que ficar assim. Vamos lá. Eu queria achar aqui. 9, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses dois aqui, ó, são os meus meninos. E aí eles que falam, mãe, você tá começando a explicar. Ele que me dá o feedback dele, no entendimento dele. Né? Obrigada, gente, mais uma vez, viu? Amo vocês, amo nós. Vou tirar uma fotinho. Foi? Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Deixa eu ver aqui. Agora foi e eu não olhei pra câmera que eu fiquei. Foi. Um beijo, boa semana. Até segunda-feira que vem. Sexta tem a tenda. Certeza, sexta-feira todo mundo chega. E no fim, cada um não conseguia ir, deu tudo certo, né? Que a gente desmarcou e deu tudo certo. E no fim, foi todo mundo ir. Beijo, amo vocês. Até sexta. E vão falando comigo qualquer coisa, tá? Se precisarem de sentir ali alguma coisa. Quiser trocar também, Pri. Obrigada, gratidão pela confiança, por ter vindo. Compartilhem, tá? Se vocês estiverem no privado, no particular, tiver algum sonho, projeção, alguma coisa nessa semana, tá bom? Que a gente fortalece a egrégora. Grande beijo.